Trouxe a sua Bíblia, por favor, abra. Do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Nós vamos ler do versículo 13. Eu vou lendo e a gente vai acompanhando junto. Diz assim, capítulo 15 de Lucas. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Vamos para o versículo 28, que diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Querido Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra. A palavra que é a verdade. A palavra que não volta vazia. A palavra que é capaz de dividir juntas e medulas, a alma do Espírito. Senhor, que tu venhas falar em nossos corações nessa noite. Que a minha boca seja, Senhor, a tua boca aqui na terra. Que eu não seja um impedimento, que eu não seja um canal obstruído, onde não possa fluir o teu Espírito. Fala com cada um de maneira personalizada. E que cada um de nós possamos levar uma porção da tua palavra, em o nome de Jesus. Acho que todo crente conhece essa história de trás para frente, de frente para trás. Essa história desse filho que pega tudo que é dele, pede a herança. Ele mata o pai dentro do seu coração, porque só recebia a herança quando o pai morria, não era assim? Então ele mata o pai dentro dele. E vai para bem longe, porque se ele quisesse ficar perto do pai, ele poderia pegar a herança e comprar uma casa vizinha, né? Mas ele vai para bem longe, ele quer distância desse pai. Mas num dado momento, a Bíblia diz que ele cai em si. Ele toma consciência da atitude que ele tomou, do que ele fez, e ele faz um plano na sua cabeça. Ele traça um roteiro. Ele diz: bom, eu vou voltar, eu vou procurar o meu pai, eu vou falar com ele, olha, que eu pequei contra Deus, que eu pequei contra ele, e eu vou dizer para ele o seguinte: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então, me trata como um empregado qualquer. Essa noite eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu quero fazer um paralelo com esses dois filhos. Um filho diz: eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o outro
que está dentro de casa, ele não observa ou não olha para o pai, como pai. Vou ler de novo o que o filho mais velho diz, para a gente entender. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando aproximou-se da casa, ouviu músicas e danças. Então chamou um dos seus servos, presta atenção. Ele não sabe o que acontece dentro da casa dele. Ele tem uma relação tão distante com o pai, que quem sabe o que está acontecendo, ele não vai perguntar para o pai, ele vai perguntar para os servos. Porque existe uma relação de distância, apesar de estar juntos. Apesar de andarem juntos, estarem juntos todos os dias, acordarem, tomarem café juntos pela manhã, mas eles não estão juntos. Eles estão distantes. Então, ele chama um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. E aí a resposta do filho é: ele encheu-se de ira e não quis entrar. Fez biquinho, estou bravo, estou nervosinho, não vou entrar. Aí o pai vai atrás e ele responde que o pai nunca fez uma festa para ele. E a resposta do seu pai é simples, ele diz: você queria? Você podia ter. É sobre isso que eu quero conversar com você um pouquinho. Quantos de nós, querido, quantos somos salvos? Quem é crente aqui há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos. Há mais de 5? Você não tem 10? Como é que você é crente há mais de 10 anos? Tem 3, né? Muito bem. Viu como ela entende o que a gente está falando? Pois é, vamos lá. Nós somos crentes há tantos anos. Vamos à igreja, assistimos culto, temos amigos dentro da igreja, conversamos com pessoas, falamos de Jesus. Nós temos até um vocabulário evangeliquez. Né? Você conhece um crente longe, quando ele fala assim: e aí, varão? Chamou de varão é crente. Pode ter certeza. Chamou de varão, varô, essas coisas, é crente. Você já reparou que crente tem um vocabulário? Tem um vocabulário, tem um dialeto de evangeliquez. Tem tudo isso, mas passa uma vida dentro da igreja. Parece que anda com o pai, parece que está junto com o pai, parece que tem uma relação legal com o pai, mas muitos de nós temos a mesma atitude dessa pessoa. Ela mora junto, anda junto, caminha junto, mas não está junto. Se nós pensarmos no coração desse menino que se foi, ele também estava distante do pai. Porque uma pessoa, quando chega a sair de dentro de casa, a pessoa que sai da igreja, por exemplo, ela estava na igreja há muito tempo, mas ela já tinha saído fazia tempo. Quando ela chega ao ponto de falar assim: estou indo embora da igreja, ela já saiu faz tempo. Ela não está saindo aquela hora ela só está falando o que está acontecendo, porque ela já saiu. Algum tempo atrás ela já saiu. E assim, foi o que aconteceu com esse moço. Ele andava com o pai, estava junto com o pai. Uma hora ele chega, pai, não quero mais andar com você. Eu quero distância. E ele percebe que na distância do pai, não é bom. Fica tudo muito ruim para ele. Ruim para ele, não existe ruim, é ruim. Fica muito ruim para ele as coisas. Ele começa a sentir fome, ele começa a passar por necessidade. Ele percebe que os amigos dele são amigos enquanto ele tem dinheiro, porque quando o dinheiro acaba não existe amigo. Ele percebe que a situação dele do lado de fora piorou e piorou muito. Se estava ruim dentro da casa do pai, piorou foi muito depois que ele saiu. Então, ele percebe de repente que na casa do pai era melhor. Só que ele não sabe viver uma relação de pai e filho.
ele não entende a relação de pai e filho. Mas é interessante a gente pensar que o que estava dentro de casa também não sabia o que era uma relação de pai e filho. Porque ele também não se sentia filho. Ele também se sentia um escravo. Ele fala isso para o pai. Ele diz assim: eu trabalhei para você, eu tenho trabalhado para você como um escravo. E nós, queridos, olhando para essa parábola e trazendo para a vida da gente hoje, nós temos esses dois tipos de gente dentro da igreja. Tem aquele que está, mas não queria. Tem aqueles que falaram: não, eu quero ir embora. Aliás, nós temos 3 então, né? Mas dentro da igreja nós temos 2. E tem aquele que está, mas não se sente filho. Esse moço estava do lado do pai e não usufruía da presença. E quantos de nós estamos dentro da igreja? Nós vamos aos cultos quinta e domingo religiosamente. E se a gente pensar, trazer esse segundo filho, o filho mais velho para a vida da gente, quantos de nós somos assim? Nós somos religiosos, nós cumprimos protocolo dentro da igreja, a gente vai para a igreja porque é dia de culto, não porque a gente queria estar, não porque a gente gosta de estar, não porque a gente ama estar, não porque a gente tem paixão por estar. Nós estamos na igreja simplesmente porque nós cumprimos um protocolo. E aí, quando acontece alguma coisa extraordinária, que foi o que aconteceu, o filho que voltou, estava morto, reviveu, era essa a sensação que o pai tinha, ele não se alegra, ele não fica feliz, porque ele não aprendeu o que era um relacionamento de alegria com o pai. Quem é crente mais antigo vai saber o que eu vou falar agora. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, você conhecia um crente pela aparência, sim ou não? Se tinha um cabelão, se tinha as pernas, a saia debaixo das pernas, bem grande, o irmãozinho tinha a gravatinha, todo mundo andava de biblinha na mão, era conhecido assim. E a gente, né, nesse tempo, eu não sei quantos são desse tempo, mas eu vivi isso, a gente era religioso. A gente era religioso não pela aparência, que ok, usar saia, usar cabelão, eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é que a gente tinha um medo de Deus, que parece assim que Deus ficava olhando lá do céu, esperando o primeiro resbalo, o primeiro escorregão que você desse. Parecia que Deus tinha prazer que você pecasse logo para Ele poder te castigar. E a gente não tinha temor de Deus, a gente tinha medo mesmo. E a gente fazia as coisas por medo de ser disciplinado na igreja, por medo do pastor, por medo de ficar sem a ceia, por medo de entrar em disciplina. A gente fazia um monte de coisa por medo do pastor, mas não tinha um relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos aprender, que não é a tua religião, não é a igreja que você vai, não é o tanto que você faz para Deus, mas é o relacionamento que você tem com Ele. Não adianta você estar na casa sem se relacionar, sem ter intimidade, sem saber o que acontece. Esse segundo filho, ele não sabia da dor que havia no coração do pai dele. Ele não se importava com a dor do coração do pai de ter perdido o filho. Ele não se importava mais pela dor do pai, da angústia do pai. Ele não sabia se o pai estava depressivo, se o pai estava triste, se o pai estava amargurado. Ele não queria saber. Por quê? Porque ele não tinha relacionamento. Ele tinha uma vida independente. E sabe o que aconteceu no Éden, queridos? Eu vou falar para você o que aconteceu no Éden. No Éden tudo era perfeito. Tudo era lindo,
Tudo era maravilhoso, tudo vinha das mãos de Deus. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava lá, suprindo as necessidades de Adão. E sabe quando Adão e Eva pecaram, sabe o que eles disseram para Deus? Nós queremos ser independentes. Nós estamos cancelando com o Senhor o relacionamento. Nós não queremos todos os dias ter que dar satisfação. Você pensa que alguma coisa mudou de lá para cá? Nós vivemos essa vida de independência. Nós somos independentes, nós somos avulsos. Nós não perguntamos nada para Deus, nós fazemos do jeito que nós queremos, porque nós temos um relacionamento raso. Quando nós aprofundamos o nosso relacionamento, nós sabemos o que está no coração do Pai. A dor que dói no coração dele. O desejo que ele tem, os sonhos que ele tem, os projetos que ele tem, as coisas que ele quer, o que ele deseja ter, o que ele não deseja ter. Esse menino não sabia absolutamente nada sobre o Pai, apesar de viver com ele. Eu vim aqui dizer para você que não adianta só você dizer que é crente. Não adianta só você dizer que vai à igreja quinta e domingo. Não adianta você dizer que de vez em quando você pega uma caixinha de promessa e tira um versículo. Vou contar uma história para vocês, fora do contexto aqui. Eu ri, mas a história é triste. Eu tenho uma tia, e a mãe dela estava internada, uns dias antes da mãe dela ser internada, ela abriu uma caixinha de promessa, tirou um versículo e foi ler. Aí estava lá nessa caixinha: o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Ela pegou o versículo e enfiou dentro da caixinha de novo. Esse eu não quero não, Senhor. Outro, fala de outro jeito, porque desse jeito eu não gostei muito não. Fala de novo. Tirou o versículo. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ela falou: não quero mais conversa com o Senhor não. Deixou a caixinha lá. 3 dias depois, a mãe dela faleceu. E ela era uma mulher de Deus. Então, às vezes a gente faz isso. A gente fala: Deus fala comigo aqui, porque o nosso relacionamento com o Senhor é raso, e a gente quer que Deus fale, e quando Ele fala, a gente faz, sabe o quê? Tapa os ouvidos. Nessa noite eu vim aqui falar para você, que não basta você só vir à igreja. E vir à igreja é necessário, é importante, é a comunhão, é estar junto. Mas a gente não pode viver dissociado de Deus. Nós não podemos viver uma vida independente de Deus. Esse menino, ele pergunta para os servos o que está acontecendo na casa dele, porque ele não sabe o que está acontecendo dentro de casa. E às vezes a gente age desse mesmo jeito. A gente pergunta para um e para outro, porque a gente não sabe se relacionar com o Pai. A gente não conversa com o Pai. A gente não pergunta para o Pai. O paralelo que eu queria fazer entre esses dois corações é que nenhum dos dois sabia o que era ser filho e nem conhecia o coração do Pai. O mais novo, ele prepara o discurso. Eu vou lá, e quando eu chegar, eu vou dizer para o meu pai: Pai, me recebe aqui como servo, porque eu não sou digno. O que ele não contava é que Deus está em busca dos seus filhos. Quando ele viu o filho de longe, ele não esperou o filho falar nada. Ele simplesmente correu, abraçou, entregou o anel e disse: você é meu filho. E é isso que nós precisamos entender, que Deus não tem neto, Deus não tem parente, aderente ou qualquer coisa lá para o futuro, não. Ele tem filhos. Ele nos adotou como filhos, e como filhos nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade. Talvez se você tenha tido um pai
humano aqui da terra, que foi indiferente a você, que não se importou com a sua vida, que não mostrou para você o que era amor. Talvez você tenha dificuldade de entender o que eu estou falando, mas eu quero dizer para você que esqueça todas as ideias que você tem de um pai terreno, que pode ser falho, que vai ser falho muitas vezes, mas nosso Deus, que é pai de verdade, Ele nunca falha. O amor dele nunca falha, nunca acaba. E o que o Senhor está querendo de mim e de você é que nós estejamos tão perto dele, como acontecia lá no Éden. Todo final de tarde, Deus ia lá, não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha nada disso. Deus entrava e conversava, e falava, e ouvia, e sabia o que Adão e Eva sentiam. Mas por causa do pecado, houve uma separação. Mas Jesus Cristo veio para alinhar isso. Jesus Cristo veio para trazer de volta essa filiação que nós perdemos. A nossa identidade em Deus. E saber que nós somos filhos e filhos amados. A Bíblia diz assim: se vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina aquilo que é Deus, que é perfeito, que nos ama. Eu dizia para alguém, acho que foi para a Michele, nós estávamos num lugar e estava todo mundo brincando, conversando, batendo papo, sorrindo, alegres. E eu disse para Michele, eu penso que Deus olha para isso aqui, como nós pais, que olha, você já olhou para um filho assim, viu ele ali brincando, dando risada, sendo feliz? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando? E você ter um sorriso nos seus lábios, de falar assim, que bom, que lindo. Como é bom ver os nossos filhos felizes. Eu sempre criei num Deus que estava sempre disposto a nos castigar. Na minha adolescência, eu tinha um pouco de medo de Deus. Eu achava que Deus estava sempre pronto, com o chicote na mão, para dar na lomba de quem pecasse. Porque nós somos ensinados dessa religiosidade, que você tinha que ter uma religião e que você tinha que cumprir a religião, você tinha que cumprir os protocolos que a igreja diz. Eu vim dizer aqui para você nessa noite que o que você precisa é ter um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor, dele falar e você ouvir, de você ter um ouvido alinhado com a voz do Espírito, de você se relacionar com Deus, de saber que aquilo que acontece, você está sabendo o que acontece, porque a Bíblia é quem diz, que Deus conta os seus segredos àqueles que o temem. Deus tem segredos para contar. Deus gosta de se relacionar. A religião é um desejo de religar o homem a Deus, mas o único que pode religar o homem a Deus é Jesus Cristo. Então não é religião, é Jesus. É só Jesus que pode fazer isso. E quando eu me proponho a ter esse relacionamento, não algo que eu imagino na minha cabeça, mas a gente falar com Deus, conversar com Deus, ouvir o que Deus tem a dizer, alegrar o coração de Deus com aquilo que Ele deseja. Nenhum dos dois filhos tinha um coração no pai. Mas aquele que foi embora, ele percebeu que distanciar-se do pai não vale a pena. E ele queria voltar, nem que fosse como servo. Mas a palavra de Deus diz que não. Que o Senhor não nos chama mais de servos. Ele nos chama de amigo. Amigo de Deus. Como foi Abraão. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Eles se relacionavam. Eles estavam juntos. Eles estavam perto. Eles sabiam o que um
sabia o que o outro desejava. Não é só Deus que tem que saber o que você deseja, é importante que você também saiba aquilo que Deus quer para você, para a sua vida. Que o nosso coração não se perca no meio do achar que nós fazemos tudo certinho. Porque olha o que ele diz, esse segundo filho, ele diz assim: todos esses anos eu tenho trabalhado. Talvez você também diga isso: Senhor, eu estou aqui na igreja todos esses anos. Eu tenho feito coisas ao Senhor e eu vou mais longe com você. A Bíblia diz que naquele dia, muitos dirão: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu preguei. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É necessário que a gente conheça o Senhor. É necessário que a gente tenha intimidade com Ele. É necessário que a gente saia desse relacionamento de achar que eu faço algumas coisas e está tudo bem. É necessário que a gente pare de achar que porque eu estou aqui, está tudo ok. É muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente vir à igreja, todos os cultos, e dizer para todo mundo que você é crente. Até porque religião não salva ninguém. O que salva é o nosso relacionamento com Jesus, é a graça dele sobre as nossas vidas, é a compreensão dessa graça. E saber que o que nós precisamos é nos relacionar com o Senhor. Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez seja necessário que você pergunte para o Senhor nessa noite. Se você tem agido como filho, não só de nome, mas o entendimento de saber que um filho, ele se relaciona com seu pai. De saber teu lugar. Saber quem você é. Saber que Deus não está preocupado com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é. Deus não se importa com os títulos que você tem. Deus não se importa com o que as pessoas falam de você. Deus não se importa se você pareça ser ou não crente. O que Ele está preocupado é se você é filho. Filho que tem um relacionamento profundo. Talvez nessa noite você deva perguntar ao Senhor qual é o nível de profundidade do seu relacionamento com Ele. Porque quando nós mantemos um relacionamento à distância, quanto mais distante você fica, mais distante você vai ficando. Quanto mais você anda em direção a Deus, porque o Pai continua sempre no mesmo lugar. O filho foi embora, mas o Pai continuou no seu devido lugar. É você que tem que se mover em direção a Ele. Saia do raso. Saia do lugar onde você está. Porque tem mais de Deus para você. Tem mais do céu para a sua vida. Senhor, nessa noite eu quero orar e te pedir, Senhor, tira de nós o fastio. Nós queremos ter fome da Tua presença, sede da Tua presença. Nós queremos mais, Senhor, de Ti.
Nós não estamos aqui buscando as tuas mãos, nós estamos aqui buscando a tua face. Nós queremos derramar o nosso coração diante de ti e compreender essa nossa relação de pai e de filho. Nós queremos, Senhor, ter o temor que um filho tem de um pai amoroso, de um pai bondoso, de um pai que tem todas as coisas para nós. Senhor, nós não queremos viver mais distante de ti, e também não queremos viver independente, não queremos pegar nas mãos a nossa herança e ir embora. Não queremos também, Senhor, ficar distante do Senhor. Não queremos estar distante da tua presença, distante do Senhor, distante da tua face. Nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, traz para nós o entendimento do quanto nós precisamos buscar a Ti, estar perto de Ti, se relacionar contigo intimamente. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que não basta estar na mesma casa. É necessário a gente estar perto do Senhor. Alinha os nossos ouvidos à voz do Teu Espírito. Alinha os nossos ouvidos para que nós possamos compreender, no meio de um mundo tão barulhento, qual a voz nós precisamos seguir. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a nossa vida intimamente contigo. Ensina-nos, ó Deus, que essa palavra possa entrar no coração de cada um de nós. Nós não queremos ser como nenhum desses dois filhos. Nós queremos ser como Jesus, que tudo que falava, Ele ouvia do Pai. Nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos ser a imagem e a semelhança do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço.